Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs aqui presentes no nosso templo, você que nos assiste também através da nossa transmissão no canal de YouTube, a palavra do Senhor hoje nos traz à memória um momento importantíssimo na história do povo de Israel. E por que eu estou destacando este momento como um momento de muita importância? Porque é o momento onde foi trazida à memória, mais uma vez, os ensinamentos de Deus para o seu povo. Para quem não conhece um pouco melhor essa história, nós estamos falando do período onde Deus usa Moisés para ser o líder da libertação do povo de Israel das terras do Egito. Então Moisés liderou o povo, as 10 pragas Deus mandou, o faraó permitiu que o povo saísse, eles caminharam pelo deserto, depois Faraó manda os seus soldados atrás do povo de Deus. O Mar Vermelho é o grande obstáculo, Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Deus atravessa, os egípcios são afogados. E dali para frente vocês conhecem as histórias, eles vão para ao redor do Monte Horebe, ali recebem as tábuas da lei. E depois eles começam a caminhar pelo deserto por décadas, onde eles experimentaram o agir de Deus através do milagre do maná enviado para alimentar o seu povo, as codornizes, a água que jorrou da pedra e tantos outros sinais que Deus fez ao seu povo. Só que todos esses acontecimentos não duraram apenas uma semana. Segundo o relato bíblico, e todos sabemos essa informação, o período que o povo de Deus ficou transitando no deserto até chegar à terra prometida foram 40 anos. Ou seja, é muito tempo. Há pessoas que estão aqui que nem têm essa idade, né? Nem têm de vida, de existência, o período, o tempo que o povo caminhou pelo deserto. E sabemos que se nós fizermos rapidamente as contas, muitas pessoas que saíram do Egito com uma idade, por exemplo, de 20 anos, agora talvez já estivessem com 60, 40 anos a mais. Também havia crianças que saíram lá do Egito e que hoje já eram homens e mulheres de 40 anos. E existia aquelas pessoas, aqueles mais jovens, que nasceram no período do deserto. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, que durante esses 40 anos que o povo habitou no deserto, vida normal.
eles comiam, eles bebiam, eles se casavam e eles tinham filhos. Isso é o natural de acontecer, sim ou não? Sim. Então muita gente nasceu no deserto e não viu os grandes milagres que Deus havia feito, só conhecia de ouvir falar. Então agora que eles já estão no finalzinho do trajeto, já estão chegando no período onde eles vão tomar a terra prometida, aquilo que Deus lhe prometeu por herança, e o texto é bem claro, a promessa foi feita já desde Abraão, do seu filho Isaque e do seu neto Jacó. Antes de entrarem, era necessário que fosse trazida novamente à memória, novamente ao diálogo, novamente às conversas, o teor da palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Porque se a gente não traz à memória, sabe o que acontece? A gente vai esquecendo. As gerações vão passando e muita gente já não sabe mais. E isso todos nós vivemos em qualquer área da vida. Quer ver um exemplo simples? Alguns aqui são do tempo, e eu peguei um pedacinho desse tempo, que lá na escola, quando a gente estava no ginásio, no ensino fundamental, na época era primário que chamava, né? Desde o primário, a gente aprendia a cantar todos os hinos oficiais do Brasil. A gente aprendia a cantar o hino nacional, a gente aprendia a cantar o hino da independência, a gente aprendia a cantar o hino da república, e a gente aprendia a cantar um outro hino que agora nem lembro mais qual era. Eu me lembro que eram 4. A bandeira, isso, obrigado. E a gente aprendia isso, pastora Fátima. E cantava lá, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. A gente aprendia a cantar isso na escola. E todas as crianças sabiam, né? Como que é o outro lá? Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Tararam, tararam, tan, tan, tararam, tararam, tan, tan, tan. Eu me lembro ainda. Agora, por que eu estou falando isso? Isso foi uma geração. Depois disso, Chile, já passaram 2, eu não sei se são 3. Pergunte hoje para um jovem, se eu perguntar para os 3 ali, os 3 mosqueteiros que estão ali hoje, né? Cante um pedaço do hino da República, da proclamação da República. Eles não sabem. O hino à bandeira, não sabem. O hino da independência, esse pelo menos sabe. E alguns não sabem, ela já falou, esse eu também não sei. E alguns não sabem nem o hino nacional brasileiro. Verdade. Hoje em dia há jovens que só sabem, né? Como que é? Pátria amada, Brasil, só essa parte, né? Quando tem Copa do Mundo, aí todo mundo aprende pelo menos lá o finalzinho, né? Gigante pela própria natureza. Essa parte para frente, Vinícius, a gente sabe, né? Mas aquela parte do meio, que é deitada em berço esplêndido, um monte de coisa, a gente não lembra. Por que eu estou falando isso? Perceba que algo que foi ensinado no passado, deixou de ser ensinado, e o que aconteceu? As pessoas já não sabem mais. É esta situação que acontecia com a palavra de Deus. Nesse período nós estamos falando ainda do período do decálogo, eram os 10 mandamentos, não era a Bíblia como nós temos aqui hoje, né? E por sinal, domingo, dia da Bíblia, colocamos no Instagram fotos lindas, vocês viram? Lindo demais o que nós fizemos aqui, quem não viu, assista lá, foi muito lindo. Não era a Bíblia assim, mas eram os 10 mandamentos. E acreditem se quiser, bastou passar 40 anos, e muita gente, Branca, já não sabia o que eram os 10 mandamentos. As pessoas já não falavam mais, as pessoas já não ensinavam mais. Então aí Moisés, na inspiração de Deus, ele chama todo o povo, e ele diz exatamente tudo isso. Ele fala, olha, nós estamos próximos de entrar à terra prometida, a terra que Deus prometeu aos nossos pais. Só que nós precisamos saber de uma coisa, Deus assumiu um compromisso com o nosso povo, e deixou para nós uma lei, deixou para nós uma orientação, e se nós nos esquecermos dela, nós não vamos viver as bênçãos que Deus prometeu.
Mas se nós guardarmos os mandamentos e aprendermos da palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na nossa vida, porque Deus é fiel na sua palavra. Então perceba que foi necessário ensinar novamente, trazer novamente as conversas, trazer novamente ao momento do culto, trazer novamente a conversa do dia a dia. E o texto é muito interessante que ele fala isso, você deve falar isso, onde você estiver, caminhando na rua você tem que falar sobre isso, na sua casa você tem que ensinar sobre isso, nas reuniões religiosas você tem que falar sobre isso, porque esses são princípios da vida, de relacionamento com Deus. Então, quando nós vemos essa situação, nós percebemos uma coisa. Primeiro, não podemos esquecer dos mandamentos de Deus. Primeiro ponto, você não pode esquecer do que você aprendeu. Você não pode esquecer do que a palavra de Deus diz. Eu sei que hoje em dia tem muitos outros recursos, hoje em dia tem muitas alternativas, tem coach para lá, tem orientação para cá, tem livros, literaturas excelentes por aí, sim, mas você não pode esquecer do principal, a base da vida cristã, a base da nossa fé está na palavra de Deus, e tem que ser assim, não podemos esquecer, é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é só esquecer, ou aliás, não é só lembrar, mas é viver. Não é só lembrar, mas é viver. Porque às vezes nós sabemos os conceitos, nós conhecemos os princípios, mas às vezes está faltando o quê? Está faltando viver. E se nós não vivermos os princípios da palavra, se nós não vivermos os princípios que a Bíblia Sagrada nos dá, nós não vamos colher os resultados. Olha que coisa maravilhosa aqui, eu quero ler novamente aqui, versículo 10. Olha uma promessa que a palavra diz: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, presta atenção, lá tem muita cidade que você não edificou, casa cheia de muito bem que você não encheu, poços cavados que você não cavou, vinhas e olivais que você não plantou. E quando você comer e se fartar de tudo isso, não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. O que significa isso? Quando nós vivemos os mandamentos de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, porque a base da lei é a obediência. A obediência, ela é a base de uma lei. Por que existe uma lei? Uma lei existe para que as pessoas obedeçam, e principalmente porque há pessoas que não obedecem. Então, por exemplo, existe uma regra, uma lei, use o cinto de segurança. E por que tem que ter uma lei dizendo isso? Se todo mundo sabe, e o nome do próprio, como que eu posso falar? Objeto não é objeto, mas enfim, do próprio acessório, do próprio item, é cinto de segurança. Por que tem que ter uma lei? Porque há muitas pessoas que não fazem. Então a lei, ela não vem com a intenção de punir, a lei veio como base de obediência, tanto é que quem é obediente não está sujeito às penalidades da lei. Se a pessoa sabe que tem que usar o cinto e ela usa, quando o guarda para, ele vai ver, está usando, esse aqui está perfeito, não precisa dar nenhum tipo de notificação. Da mesma forma no nosso relacionamento com Deus, as leis da palavra do Senhor, elas são princípios de obediência, e não para nos punir ou para nos cercear, mas sim para que nós possamos aprender. Se nós obedecermos, olhe as promessas que vão se cumprir na nossa vida. Nós vamos colher daquilo que nós não plantamos, nós vamos habitar em lugares que nós não lutamos para construir. O que significa isso? Mesmo que não seja na dependência do teu esforço, como consequência daquilo que você fez, Deus vai abençoar abundantemente a nossa vida, se nós formos fiéis a Deus. Ah, pastor, mas como que eu vou conseguir ter êxito no meu trabalho? Nós acabamos uma campanha que falava sobre vida profissional ungida, né?
E eu quero dizer para você, como nós falamos durante a campanha toda, você vai vencer não só pelo seu trabalho, não só por você ser um bom profissional, não só porque você pôs a publicidade lá na internet, não só porque você está divulgando no jornalzinho do bairro, nem sei se tem jornal do bairro ainda, tem ainda? Nem sei se tem, mas enfim, você está divulgando em algum lugar, é por isso que a coisa vai melhorar? Não! Vai melhorar porque o Senhor está declarando bênção para aquele que obedece a sua palavra. Então as coisas vão acontecer mesmo que você não tenha corrido atrás, mesmo que você não tenha granjeado, mesmo que você não tenha plantado, mesmo que você não tenha cavado, você vai beber da água, porque Deus vai abençoar a vida daquele que obedece a sua palavra. Então por isso era muito importante, naquele momento em que o povo estava prestes a entrar na terra prometida, prestes a herdar Canaã, que Deus prometeu para o seu povo, que Deus prometeu para o povo de Israel, era necessário que o povo se lembrasse. Não esqueça, existe um princípio. Não esqueça, existe um fundamento de obediência. Não esqueça, nós temos que trazer a nossa memória e lembrar da onde Deus nos tirou. Primeiro, saímos do Egito, escravidão, sofrimento, e quem nos tirou? O Deus Todo-Poderoso. Então agora o que nós fazemos? Nós somos fiéis a este Deus, nós vamos servir a este Deus, nós vamos obedecer a esse Deus, e quem obedece, quem está seguindo, quem está debaixo da vontade do Senhor, vive promessas que nem imaginou na sua vida. Afinal de contas, a Canaã era uma terra que manava leite e mel, ou seja, havia prosperidade, havia abundância, havia alimento. E você quer uma coisa mais valiosa que alimento? Alguém vai falar, pastor, você fala isso porque você é gordinho, né? Não, não falo isso porque eu sou gordinho. Imagina no meio do deserto, o que é mais valioso lá no meio do deserto? Comida e água. Porque tirando isso, se não tiver comida e água, morre. Então para eles era importante uma terra que tivesse prosperidade, que tivesse abundância, que o solo fosse fértil para plantar e para colher. Mas o resultado não viria só da força dos seus braços, mas viria da obediência. Preste atenção, isso é um princípio para você levar para o resto da vida. Você quer ser abençoado, você quer uma vida próspera, você quer uma família abundante, lembre-se disso, o princípio é obediência à palavra de Deus, porque quando nós obedecemos, a promessa está aqui, vocês vão gozar daquilo que vocês nem fizeram trabalho para ter. Vocês vão beber água de poço que vocês não cavaram, vocês vão habitar em casas que estão cheias e abundantes, que vocês não encheram. Vocês vão, o que mais que diz aqui? Viver em casas, em grandes cidades e boas cidades, que você não edificou. Ah, pastor, então quer dizer que Deus vai tirar do outro para dar para mim? Não, não é isso. Mas Deus está querendo dizer o seguinte: se você for fiel, se você for obediente, você vai ver quantas coisas abençoadas eu vou fazer na tua vida, e que não vão depender do seu esforço, que não vão depender de você. Sabe assim, aquela resposta que você recebe, aquela proposta que chega a você, aquela oportunidade de trabalho que você não imaginava, aquele cliente que você nunca sonhou. Eu vou contar para vocês aqui um depoimento pessoal, que é algo que enche muito meu coração de alegria, e eu não tenho vergonha de dizer. Vocês já me ouviram falar, e eu não vou falar de novo hoje, outro dia eu falo, que o dia que eu comecei a falar sim para Jesus, na obra de Deus, muita coisa maravilhosa aconteceu. Mas sabe um presente que Deus me deu? E me permitam colocar na questão pessoal, né? Colocar me deu, mas na verdade deu para a nossa igreja. Foram as nossas igrejas na África. Eu nunca imaginei que um dia, pastor Paulo, nós tivéssemos igrejas na África. Porque como que as pessoas fazem para ter igreja na África? Normalmente, tem que mandar o que para a África? Um missionário, não é assim normalmente, pastora Fátima?
manda um missionário, tem que preparar alguém. A pastora Fátima vai ser nossa missionária para a África, então tem que preparar a pastora Fátima, tem que instruir a pastora Fátima, tem que dar recursos, tem que preparar a viagem, tem que pagar a viagem, tem que ver onde que ela vai ficar, e começar o trabalho lá do zero, começar o evangelismo com uma pessoa, com duas pessoas, e a igreja vai começando, até ter uma igreja com 100 pessoas na África, demora, irmão Charrone, anos, talvez décadas. E sabe o que Jesus fez? Jesus simplesmente pegou um grupo lá da África, dirigido pelo pastor Timóteo, e ele simplesmente, entendam a figuração que eu vou fazer, mas simplesmente Jesus fez assim: Milton, está aqui, estou entregando para você uma igreja que tem pastor, uma igreja que tem templo, uma igreja que tem povo, você está recebendo presente para você. É isso que Deus fez para a nossa obra. Ah, mas nós não estamos investindo lá? Sim, porque nós recebemos numa situação muito precária, mas foi o presente que veio pronto, pastor Paulo. Você sabe disso, você é um dos diretores, sabe disso, irmão Diácono Zé Hermes sabe disso. Foi um presente que veio pronto, e quando a gente recebeu, eu não disse não, eu disse sim, pode vir. E hoje nós falamos com alegria, nós temos 3 igrejas na África, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você se alegra, diga aleluia. E foi um presente, e eu não esperava. E hoje eu posso dizer, nós temos uma igreja, 3 igrejas na África. Temos agora uma boa notícia que eu vou anunciar só a partir de janeiro ou fevereiro, se eu conseguir me segurar até lá. Mas Deus também está dando outro presente, assim. Sabe o que é de mão beijada? Sabe o que é assim? Eu não fui lá, eu não plantei lá, eu não cavei lá, mas eu vou beber a água de lá. Nós vamos beber a água de lá. Por quê que isso está acontecendo? Porque esta é uma igreja que obedece à palavra de Deus. Porque aqui se prega a palavra de Deus. Porque o pastor age com decência, com respeito, com temor a Deus, com honestidade, porque a diretoria é uma diretoria séria, que ora a Deus para tomar suas decisões, porque nós somos uma igreja voltada à oração, porque nós somos uma igreja que fazemos um mês inteiro de oração. No mês de fevereiro é mês da oração aqui na sede, em junho a campanha, 30 igrejas, 30 dias de oração. Agora em 2025 vai ter que aumentar, vai ter que ser 32, 33 dias, eu não sei, para 33 congregações, e quando nós tivermos 50 igrejas, vai ser 50 dias de oração, e quando tivermos 300 igrejas, vai ser 300 dias de oração, não sei como vai ser, mas é por isso que Deus está agindo. Você está entendendo? É isso que você tem que viver na tua vida. Comece a ser obediente, comece a ser fiel, nas pequenas coisas, em vir à igreja, seja fiel em vir à igreja, seja fiel em ser dizimista, seja fiel em evangelizar alguém, seja fiel em orar, seja fiel quando o livro vai para a tua casa, ore com a sua família, seja fiel em fazer aquilo que a igreja está precisando. Precisamos fazer um mutirão de limpeza, vamos ajudar, eu estou aqui. Precisamos levar lá a alimentação para as pessoas necessitadas, com a ação social, eu posso ajudar. Faça a tua parte com fidelidade. A promessa é de Deus, o princípio da obediência. Se você obedece, Deus dá a bênção na tua vida, e uma bênção que você sequer imaginou, e que você sequer trabalhou por ela. E eu não falo isso no sentido de que agora vamos todos nós ficar em casa assim, bem, eu não preciso mais trabalhar por nada, porque eu sou obediente a Deus, e Deus vai mandar tudo para mim. Não é assim, Maria Cruz, espera aí, não é assim também. Nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos fazer, mas o princípio da obediência, resultado é a prosperidade e a bênção de Deus. Não se esqueça, não deixe de ensinar a palavra. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, responsável por crianças, não deixe de ensinar o princípio da Bíblia, não deixe. Não seja aquele pai e aquela mãe que quer ser tão permissivo no sentido, eu amo tanto meu filho, minha filha, e eu pergunto, você quer ir na igreja hoje, filhinho? Não quero ir hoje, tem 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, ele não tem ainda condições nem de entender. E vocês lembram o que eu falo aqui? Toda vez que eu apresento as crianças, o que eu falo? Que a responsabilidade espiritual da criança é de quem? Dos pais. Então, se você
Deixa a sua criança, o seu neto com 5, 6 anos, 7 anos em casa, vendo o quê? Vendo coisas que não ajudam, assistindo Pokémon, mexendo só no celular. Não, eduque a criança na palavra de Deus. Que ele aprenda, que ela aprenda. Venha para a igreja, você vai comigo, hoje é dia de igreja. E é lógico, a igreja não pode ser um peso, e graças a Deus a nossa não é. O trabalho da Turma da Chaminha é muito bem feito, o trabalho com os nossos missões jovens, mais jovenzinhos e os mais velhinhos, é uma bênção, né? Nós damos essa oportunidade, mas assuma a responsabilidade. Outra coisa, não deixa só para a igreja ensinar teus filhos. Você precisa ensinar os teus filhos a temer a Deus. Porque quando ele vai jantar e almoçar lá na tua casa, o pastor não está lá. A professora da Turma da Chaminha não está lá, mas você está lá. Então você tem que falar para ele e para ela, antes de comer tem que orar. Só que para ele fazer isso, você tem que dar o exemplo. E às vezes nem você em casa está orando antes de se alimentar. E aí, como é que fica o exemplo? E nós precisamos falar, trazer à memória os fundamentos da palavra de Deus. Entre nós, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos falar entre nós com salmos e hinos, né? É lógico que ninguém vai chegar aqui e falar, ô irmão, a paz do Senhor, como você está? Ah, estou tão bem, Jesus me abençoou hoje, eu vendi 3 planos, aleluia. Não, não é isso que você vai fazer. Falar em salmos e hinos não é isso, mas falar em salmos e hinos significa que você fale das coisas de Deus. Gaste tempo para falar das coisas de Deus. Quando vocês estão reunidos aí, discutam coisas da palavra de Deus, tragam os princípios. Olha, vocês viram aquilo da Bíblia? Poxa, que interessante, eu aprendi, eu não aprendi, como é que é? Me ensina. E é isso que nós devemos fazer. Sabe por quê, presbítero Arnaldo? Hoje, você é um homem com 50 e poucos anos, né? Daqui a pouco vai vir mais idade aí na frente, né? E aí, se tudo aquilo que você aprendeu, se você não passar para outra geração, sabe o que acontece? A gente leva embora, vai com a gente, permita de uma forma bem direta aqui, vai com a gente no caixão. Hoje, para encerrar o sermão, hoje morreu um grande atleta brasileiro, que a maioria de nós não conhecemos. Se fosse Ayrton Senna, todo mundo conhecia, se fosse Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhecia. Hoje morreu um jogador de basquete chamado Amaury. E o Amaury foi um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. Ele ganhou juntamente com a equipe, ele ganhou 2 medalhas de bronze para o basquete nas Olimpíadas de 64 e 68, se não me engano, mas foi lá na década de 60. Ele ganhou 2 vezes o título de melhor jogador de basquete do mundo. E ele era brasileiro. E a pergunta é, se eu perguntar aqui, quem conhecia esse jogador Amaury de basquete que ganhou medalhas olímpicas para o Brasil? Quase ninguém, ou até arrisco dizer que ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque tudo aquilo que foi feito lá no passado não foi transmitido para as novas gerações. A importância do basquete, como foi o basquete brasileiro, pastor Paulo, por incrível que pareça, já foi um dos melhores basquetes do mundo. Já foi melhor até que a NBA, porque a NBA se desenvolveu muito depois da década de 1970. Mas antes, o basquete brasileiro, pastor Gabarron, era um dos melhores do mundo. Só que não foi passado para as outras gerações, ninguém passou o nome desses jogadores, ninguém passou a importância de jogar o basquete, ninguém passou que nós éramos medalha de bronze nas Olimpíadas. Resultado, gerações se passaram. Hoje ele faleceu, sepultado hoje ou amanhã, não sei. E nós não sabíamos. Então eu quero dar esse recado em relação à palavra de Deus. Se você não ensinar a Sheila, o seu filho, a orar, quando ele crescer, ele não vai orar. E ele não vai ensinar os filhos dele a orar. Você entendeu como que funciona? Se eu não ensino a minha filha, os meus filhos a temerem a Deus, quando eles tiverem filhos, eles também não vão ensinar os meus netos a temerem a Deus. E os meus netos não vão ensinar os meus bisnetos. Sabe o risco que acontece? Eu, pastor, e de repente o meu bisneto nem na igreja está.
É o risco que eu corro, se eu não ensinar os princípios da palavra de Deus. Então, que eu e você possamos ter essa responsabilidade de viver a obediência, de ensinar os princípios da palavra e de não deixar apagar essa chama, a chama do Evangelho de Jesus Cristo, que só chegou até nós porque alguém obedeceu, só chegou até nós porque alguém ensinou. Alguém me ensinou lá atrás a orar o meu primeiro Pai Nosso, alguém me ensinou lá atrás a cantar o primeiro corinho da igreja. E eu vou encerrar contando esse caso épico da minha vida. Eu devia ter uns 3 anos de idade, mais ou menos, no máximo 4. E eu pedi para o meu pai, que era pastor da igreja, eu quero cantar um corinho na igreja. E lá vou eu cantar o corinho na igreja, meu pai todo orgulhoso, né? E vai lá, filho, canta lá. Eu peguei o microfone, na época tinha uma propaganda muito famosa na TV, e a música da propaganda era de uma barata. E aí eu peguei o microfone todo pomposo, todo pimpão, e comecei a cantar na igreja. A baratinha, iaiá, a baratinha, ioiô, a baratinha bateu asa e voou. Imagina que o culto acabou depois disso, né? Que foi só risada. Não acabou, o culto foi uma bênção. Mas olha como as pessoas sorriram, né? Mas eu fui ensinado lá atrás. Os meus pais tiveram paciência com os meus erros, e eu fui ensinado na palavra de Deus, como eu tenho ensinado a minha família, os meus filhos na palavra de Deus, como ensinaremos os nossos netos, e assim a palavra de Deus permanece. Que você tenha esse princípio de obediência e de ensinar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor não vai ser esquecida. Em nome de Jesus, no que depender de nós, a palavra de Deus não será esquecida. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.